Falar sobre o Egito contemporâneo sem falar sobre o Islã é praticamente impossível. O Islã no Egito não é apenas a religião majoritária do país. Ele influencia profundamente a vida social, o sistema jurídico, a organização política e os costumes cotidianos. A fé islâmica, baseada na revelação recebida pelo profeta Maomé e registrada no Alcorão, molda valores, comportamentos e instituições. Compreender o Islã no Egito é, portanto, essencial para compreender o próprio país. A dimensão do Islã na sociedade egípcia. Alguns números ajudam a dimensionar a importância do Islã no Egito. Estima-se que cerca de 90% da população egípcia professa o Islã. Algumas fontes indicam que esse percentual pode ser até maior, considerando que o país ultrapassou a marca de 100 milhões de habitantes. Isso significa que aproximadamente 90 milhões de pessoas são muçulmanas. O Egito possui mais de 110 mil mesquitas espalhadas por seu território. Além disso, há mais de 53 mil imãs, líderes religiosos responsáveis por conduzir as orações coletivas e orientar espiritualmente os fiéis. Esses números revelam não apenas uma predominância religiosa, mas uma presença estrutural do Islã no cotidiano nacional. Como o Islã chegou ao Egito? Devido à sua localização estratégica, próxima a centros sagrados do Islã, como Meca e Jerusalém, o Egito foi um dos primeiros territórios alcançados pela expansão islâmica. O profeta Maomé nasceu em Meca no ano 570. Em 622, ocorreu a Hégira, a migração de Meca para Medina, evento que marca o início do calendário islâmico. Maomé faleceu em 632. Poucos anos depois, entre 639 e 642, exércitos árabes e muçulmanos conquistaram o Egito. Naquele momento, o território estava sob o domínio do Império Bizantino e, religiosamente, era majoritariamente cristão copta, uma das tradições cristãs mais antigas do mundo. A conquista começou pela península do Sinai e avançou rapidamente. Cidades como Pelúzio, Belbes, Heliópolis, Faium e a região de Tebaida foram tomadas em sequência. Um ponto decisivo foi a vitória sobre a fortaleza romana da Babilônia, localizada em uma posição estratégica entre o delta e o vale do Nilo. A partir dessa conquista, surgiram acampamentos militares e centros administrativos, como Fustat, que posteriormente daria a origem a Al-Qaira, o atual Cairo. A queda da Alexandria, em 641, praticamente encerrou a resistência bizantina no território. A região que mais demorou a incorporar o Islã foi o sul, especialmente a Baixa Núbia, onde o cristianismo era fortemente enraizado e apoiado pelo reino de Dongola, localizado no atual Sudão. Essa área só adotou o Islã de forma predominante durante a Idade Média. Após a consolidação da conquista, o Islã não foi imposto de forma imediata pela força generalizada. No entanto, foram estabelecidos impostos específicos para não-muçulmanos e concedidas vantagens sociais e administrativas aos convertidos, o que facilitou a expansão da nova religião ao longo dos séculos. No século XI e XII, o Islã já era amplamente majoritário no Egito. O Islã na vida contemporânea do Egito. Hoje, o Islã continua ocupando posição central na sociedade egípcia. Existem correntes mais conservadoras dentro do país, como a Irmandade Muçulmana, organização que combina princípios religiosos com a atuação política. Ao mesmo tempo, pesquisas recentes indicam que aumentou, ainda que modestamente, o número de pessoas que se declaram menos religiosas. Mesmo assim, o Egito permanece como um dos países mais religiosamente engajados da região. No cenário internacional, o Egito é frequentemente visto como um centro de referência do Islã sunita, com tendência moderada. Um dos maiores símbolos dessa centralidade é a Mesquita de Al-Azhar, no Cairo. Além de templo religioso, ela abriga uma das universidades islâmicas mais antigas e respeitadas do mundo. Seu grande imã é considerado uma das mais importantes autoridades espirituais do Islã contemporâneo.
Os 5 pilares da fé islâmica. A prática do Islã se estrutura em 5 fundamentos essenciais, conhecidos como 5 pilares. Número 1. A profissão de fé. Afirmar que não há divindade além de Alá e Maomé é o seu mensageiro. Número 2. A oração ritual realizada 5 vezes ao dia. Número 3. Zakat. Contribuição obrigatória destinada aos necessitados. Número 4. O jejum durante o mês do Ramadã. Número 5. A peregrinação a Meca, ao menos uma vez na vida, se houver condições físicas e financeiras. Um dos aspectos mais visíveis no cotidiano egípcio é o chamado oração, emitido dos minaretes das mesquitas por meio de alto-falantes, especialmente às sextas-feiras ao meio-dia, quando ocorre a principal oração comunitária. O Ramadã e sua experiência no Egito. O Ramadã é o 9º mês do calendário islâmico, e é lunar, por isso sua data varia a cada ano. Durante esse período, os muçulmanos jejuam do amanhecer ao pôr do sol, abstendo-se de alimentos e bebidas. Durante o dia, o ritmo da cidade tende a desacelerar. Muitos estabelecimentos reduzem atividades, no entanto, ao cair da noite, o ambiente se transforma. O momento da quebra do jejum, chamado de iftar, é marcado por refeições familiares, jantares comunitários organizados em mesquitas e eventos culturais noturnos. Longe de ser um período exclusivamente austero, o Ramadã no Egito é também um tempo de convivência social, espiritualidade e celebração. As principais correntes do Islã no Egito. O Islã não é uma religião monolítica. Ao longo da história, surgiram diferentes correntes, principalmente em função de divergências sobre a sucessão do profeta Maomé, sobre a interpretação da lei islâmica, conhecida como Sharia, conjunto de princípios jurídicos e morais derivados do Alcorão e da tradição profética. No Egito, as duas principais correntes são o sunismo e o xiismo. Sunitas, a maioria predominante. A grande maioria dos muçulmanos egípcios é sunita, representando cerca de 85% a 90% da população muçulmana do país. O termo sunita deriva de sunna, que significa tradição. A Sunna reúne ensinamentos e relatos atribuídos ao profeta Maomé e é considerada, junto com o Alcorão, uma fonte essencial da orientação religiosa. O Islã sunita é também majoritário no mundo muçulmano. A mesquita de Al-Azhar é uma das principais referências globais do pensamento sunita. Xiitas, uma minoria histórica. Os xiitas representam menos de 10% dos muçulmanos no Egito. A principal diferença histórica entre sunitas e xiitas está na sucessão do profeta Maomé. Os xiitas defendem que Ali, primo e genro do profeta, casado com sua filha Fátima, deveria ter sido o sucessor legítimo. Ali foi assassinado em 661 e seus filhos, Hassan e Hussein, não foram reconhecidos como líderes pela maioria da comunidade muçulmana da época. No Cairo, encontra-se a mesquita de Al-Hussein, associada à tradição xiita e considerada sagrada por seus seguidores. Apesar das diferenças históricas, no contexto egípcio, há uma convivência relativamente estável entre as correntes. O Islã no Egito é mais do que um conjunto de crença religiosa. Ele é uma herança histórica que atravessa séculos, uma estrutura social que organiza o cotidiano e uma referência espiritual que conecta o país ao mundo islâmico. Compreender o Egito moderno exige compreender o papel do Islã em sua formação, em suas instituições e em sua identidade coletiva. E agora eu quero saber, o que mais chamou sua atenção sobre o Islã no Egito? Deixe seu comentário abaixo. Se você quer continuar explorando a história, a cultura e as tradições desse país fascinante, inscreva-se no canal, curta o vídeo e compartilhe com quem também se interessa pelo Egito. Nos vemos no próximo capítulo do Atlas do Egito.